Em época de eleição, há sempre muita polêmica envolvendo a urna eletrônica. Quando as eleições eram feitas com voto impresso, havia um registro físico do voto, o que dava a impressão de confiança, pois os votos poderiam ser manualmente verificados posteriormente. Há 23 anos nós tínhamos um processo de votação totalmente manual, onde o cidadão escrevia em papéis, esses papéis eram dobrados, depositados numa urna convencional. No final da votação, essas urnas eram abertas, colocados os papéis em cima de mesas apuradoras e ali se fazia a leitura, a interpretação aquilo que estava escrito nesses papéis. Mas esse mesmo registro físico também colocava em risco o segredo do voto, além de ser facilmente adulterável. Isto ocorria por esse Brasil afora. Na eleição de 1994 no Rio de Janeiro, a fraude foi tal que parte das eleições foram anuladas. Na época do voto impresso, haviam diversos relatos de fraudes, como urnas que já vinham com bilhetes dentro com votos já realizados, pessoas que alteravam os votos na contagem, e ainda os votos nulos e brancos, que sempre acabavam indo para algum candidato específico no processo de registro dos votos. E foi por isso que, a partir de 1996, foi introduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral a urna eletrônica. Ela trouxe muitos benefícios em relação ao voto impresso, como por exemplo, agilizando a apuração dos votos, o que antes poderia levar até 15 dias passou a demorar apenas algumas horas, e reduzindo o erro humano e fraudes no processo. O mundo inteiro frequenta o ambiente eleitoral do Brasil para verificar esse sucesso da urna eletrônica que trouxe para o Brasil a certeza de uma eleição em minutos após o término do prélio eleitoral e que até hoje não foi, de forma alguma, digamos assim, fruto de uma falsidade ou de uma intervenção que possa ter mudado qualquer resultado de eleição. Mas ainda há muitas dúvidas em relação à segurança da urna eletrônica. O próprio Tribunal Superior Eleitoral realiza periodicamente testes de invasão buscando vulnerabilidades no sistema, para então corrigi-las. Em todos os testes foram encontradas fragilidades, por exemplo, no teste de 2012 foi quebrado o sigilo do sistema, identificando a ordem dos votantes na urna. Essa vulnerabilidade, juntamente com todas as outras reveladas, foram corrigidas pelo TSE. Essas fragilidades são principalmente relacionadas ao sistema de criptografia, que é o que impede alguém de acessar e alterar as informações da urna. E é aí que entra a blockchain. A blockchain é a tecnologia utilizada nas criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. A sua tecnologia possibilita o registro seguro dos votos de modo que não possam ser alterados, o armazenamento de forma descentralizada, a transparência com acesso público de todos os registros e o anonimato de cada voto registrado ao longo da cadeia de registros. A blockchain é um banco de dados descentralizado que guarda um histórico de ativos e transações entre computadores em uma rede. O ativo, no nosso caso, é o voto do eleitor, e a transação é o ato de atribuir esse voto da escolha de um candidato ao Tribunal Superior Eleitoral. A blockchain é transmitida para todos os computadores da rede, chamados de nós. Quando ocorre uma transação, estes nós verificam se a transação realizada é válida e não foi realizada mais de uma vez. Se a transação for válida, ela é agrupada em um bloco com o voto, os dados do candidato e o histórico das transações. Este bloco é então conectado aos outros blocos de forma encriptografada, formando a blockchain. Em seguida, a blockchain é armazenada em todos os computadores da rede. Isto cria um registro imutável e impossível de ser falsificado de todas as transações desta rede. Se alguém quiser fraudar um voto, precisa alterar todos os registros de pelo menos metade da rede. Para isso, é necessário ter mais poder computacional do que pelo menos metade dos nós. Se não tiver, os outros nós não validam a transação falsa e ela não é incorporada à blockchain. O processo de votação começa com um eleitor se identificando para o aplicativo no celular ou computador. Ele faz isso, por exemplo, enviando uma foto, vídeo, título do eleitor ou cadastro biométrico, como uma digital. Geralmente, se utiliza mais do que uma dessas opções.
O aplicativo então verifica na blockchain, através da rede de computadores, que ele é um eleitor válido e que ainda não votou, e cria então um número de identificação, válido somente para aquela votação sendo realizada. O aplicativo também cria um token cego, que é um número aleatório obscurecido de forma que não pode ser lido diretamente, como se o token fosse colocado em um envelope de papel carbono, de modo que a assinatura do envelope ficaria marcada no token, mas não fosse possível visualizá-la por fora. O eleitor pega esses dois registros e envia para um verificador. O verificador checa se é a primeira vez que essa identidade verificada está nessa etapa do processo. Ele coloca então uma assinatura no token, que é como se fosse assinar no envelope de carbono, passando a escrita para o token dentro dele. O sistema de verificação devolve o token com a assinatura ao eleitor. O eleitor então espera que outros eleitores passem pelo processo e chegam até este ponto. Assim que um certo número de eleitores fizerem isso, o sistema então revela o token, que é como se fosse tirá-lo de dentro do envelope, e cria uma nova identidade de eleitor. Como o sistema esperou até que vários eleitores chegassem nessa etapa do processo, não é possível saber a qual destes eleitores pertence o token, e por isso, essa nova identidade de eleitor não é relacionada com o eleitor original. O sistema então envia a nova identidade de eleitor, juntamente com o token, ao verificador para finalizar a etapa de registro. O sistema de verificação busca na blockchain se esta é a primeira vez que este token revelado é utilizado, e então autoriza essa identidade de eleitor para votar. Dessa forma, o eleitor pode utilizar essa identificação para realizar o seu voto, sem que ninguém saiba que foi ele quem votou, nem mesmo o sistema. É como se o eleitor colocasse a mão em uma caixa preta com chaves válidas para votar. O sistema e as outras pessoas não sabem qual chave você pegou, somente você, mas ela é válida. Você pode ainda, depois de votar, verificar na blockchain se o voto com a sua chave está lá. Dessa forma, você tem certeza que ele foi realizado. Você também pode ver os outros votos realizados, mas não sabe a quem eles pertencem, podendo contar todos os votos realizados na eleição. O sistema de votação utilizando a blockchain poderia ser ainda de código aberto, permitindo que a população verifique possíveis erros e ajude a solucioná-los. Como vimos, o voto com a blockchain te permite votar do seu celular ou computador. Isto reduz enormemente os custos de votações. Mas por outro lado, no Brasil temos historicamente casos de compra de votos e outras formas de coação, como os casos em que milícias ou traficantes forçam uma comunidade a votar em um candidato. E como ao votar pelo celular ou computador há a possibilidade de alguém estar acompanhando em quem o eleitor está votando, não há como garantir o sigilo do voto, garantido pelo artigo 14 da Constituição Federal, devendo então ser realizada em uma central de votação. Como este artigo 14 é uma cláusula pétrea, não é possível alterá-lo. A única maneira seria propondo uma Assembleia Constituinte, de modo a reformar ou substituir a Constituição. O grande ganho da blockchain no Brasil, ao meu ver, após, claro, as devidas reformas na Constituição, não seriam para as votações que temos de 4 em 4 anos, mas sim para plebiscitos ou referendos populares, como, por exemplo, a nível nacional, a questão do desarmamento, ou a nível municipal, no orçamento participativo, que decide as prioridades do investimento do orçamento do município, como investir em ruas, em postos de saúde, na segurança pública municipal ou na revitalização de uma praça. Essa participação direta da população na tomada de decisão de assuntos públicos poderia se tornar um costume. Assim como você abre o seu WhatsApp, poderia abrir o aplicativo da blockchain e ver o que está em votação. O uso da blockchain em eleições não está só na teoria. Alguns países já começaram a testá-la para este propósito. Os colombianos a utilizaram em 2016 para possibilitar aos que estavam fora do país participar de um plebiscito de tratado de paz com as Farc. No início deste ano, a Serra Leoa, na África, rodou em paralelo com a eleição presidencial oficial um teste de eleições utilizando a blockchain para verificar a possibilidade da tecnologia em um cenário real. As eleições foram realizadas com voto impresso, mas em algumas urnas os mesmos votos foram registrados na blockchain e os resultados publicados em um website. Um teste também foi realizado este ano nas eleições para governador do estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos,
onde um grupo de eleitores utilizou a blockchain na votação. Já o Quênia, na África, pretende utilizar oficialmente a tecnologia nas eleições presidenciais. O país já enfrentou problemas gravíssimos de fraudes nas eleições, levando a confrontos com muitas fatalidades. Os confrontos das eleições de 2007 deixaram mais de 1.100 mortos. Com a blockchain, eles esperam obter mais transparência no processo. O Bitcoin e outras criptomoedas já mostraram o potencial da blockchain, e o fato de que grandes corporações, bancos e agora governos estão começando a utilizá-la significa que há um grande futuro para essa tecnologia. Para que um sistema de votação seja confiável, é preciso que todos o entendam completamente e que seja totalmente público, de código aberto e ainda assim seguro. Ser seguro não significa que deva ser secreto. A segurança deve ser independente do fato de que todos possam entender o que está na sua frente. A blockchain está abrindo o caminho para uma democracia direta, onde as pessoas podem elas mesmas decidir o curso da política, em vez de depender de representantes para fazer isso por elas. Como sabemos, no Brasil a corrupção na política é algo histórico, e a blockchain pode ser o que precisamos para a garantia do exercício da democracia de forma justa e transparente. Se você compartilha dessa ideia, compartilhe este vídeo com seus amigos. E deixe também sua contribuição nos comentários, pontos positivos e negativos da tecnologia e do sistema de votação. É fundamental discutirmos sobre esse assunto tão importante. Não esqueça também de deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!